mas é gostoso ver o rostinho de vocês. Se vocês puderem abrir, vamos lá? Vou fazer 1, 2. Espera aí, como diz a Marina, olha o passarinho, esse passarinho vai ficar. Aí, deixa eu fazer um print. Isso. Só salvar aqui enquanto eu estou aqui, menina, senão eu perco foto. Ai, salvemos. Primeiramente, meninas, eu quero agradecer toda a presença de vocês. Quem não conhece, nós somos um movimento chamado Movimento de Amor, né? Um movimento nacional de apoio a mulheres, de sororidade. Esse movimento se chama Luau com Amor, foi um dos primeiros movimentos que nasceu na empresa o ano passado, mas nós temos hoje mais de 20 mulheres que disseram sim, né? Que abraçaram esse movimento de amor e levaram para suas cidades, levaram para suas redes, né? Redes de conexões. Hoje a gente tem o intuito não somente de estar apoiando, né? O evento ele nasceu de um momento realmente de apoio à pandemia, né? Aquele momento em que a gente não sabia lidar direito com isso, né? Nós começamos o ano passado, em julho, a Woman Time, então, lançou esse movimento para ser esse apoio para as mulheres. E hoje nós evoluímos, crescemos, e além de todo esse apoio que nós temos, também geramos conexões, a gente vê a importância, né? Desse mundo digital, a importância de ter essa conexão com outras mulheres, né? Nós não podemos mais fazer aquelas nossas rodas de conversa nas nossas comunidades de igreja, nas nossas comunidades de Rotary, de Lions, né, de sociedade de mulheres, mas é possível fazer aqui, né? É possível ter esse momento realmente de nos conectarmos, de aprendermos, de termos muito conhecimento. Então, nós temos uma rede aí que nos apoia, que são as nossas palestrantes. Eu quero agradecer hoje a Bruna e a Vanessa, que vão trazer, eu falo que é essa gotinha, né, do conhecimento delas, né, de todo esse conhecimento, desse oceano de conhecimento, porque são 20 minutinhos que elas vão conseguir falar, mas eu creio que essa gotinha desse oceano vai fazer diferença na sua vida, né? Vai ser uma gotinha, não mais uma gotinha, mas vai ser a gota que pode transformar, né? Que pode ser a virada de chave na sua vida, pode ser aquela palavra que você precisava ouvir hoje. Eu tenho certeza, se você está aqui hoje conosco, se chegou até você um convite para estar conosco, não é por um acaso, né? Papai do Céu, ele sabe quem precisa ouvir o que está aqui, mas também quero te desafiar a convidar mais pessoas. Esse grupo é um grupo aberto, nós não temos nenhum custo para quem entra, para quem palestra, realmente é uma maneira de contribuição social da empresa, de gerar toda essa conexão. E eu tenho certeza, assim como a Mary começou falando, né, que a vida dela já foi muito transformada através de outros movimentos que nós fizemos, eu tenho certeza que se você conseguir estar conosco a esses 6 dias de palestra, muitas coisas, né, muitos conhecimentos vão ser agregados, e seremos desafiados a praticá-los também, né? Por isso, a gente fala que só conhecer não é suficiente, né? Nós temos que praticar. E eu quero começar a chamar a Bruna. A Bruna, ela é terapeuta, ela é coach, e ela vem contar, a gente começou a conversar um pouquinho, e ela vem contar um pouco do testemunho de vida dela, né? De como uma dor pode ser transformada. E isso, a gente estava no comecinho, a gente falou um pouquinho sobre isso, como é importante o testemunho, né? Às vezes a gente tem tanto conhecimento técnico, mas às vezes um testemunho realmente traz aquele aquecer no nosso coração. Gratidão, Bruna, por você estar aqui conosco. E eu tenho certeza, eu não conheço também tua história, estou curiosa, né, para saber um pouquinho da tua história. Eu falo que eu sou uma das que mais é privilegiada, né? Porque eu estarei aqui todos os dias absorvendo que nem uma esponjinha aí todo esse conteúdo. Gratidão por estar conosco. Seja bem-vinda e fique à vontade. Agora eu te aviso, você quer que eu te avise 2 minutinhos antes do final ou não precisa? Fala aí.
Ai, nossa, que conexão que eu já ia pedir isso para você. Quando faltar uns 5 minutinhos, você me avisa que eu quero fazer um exercício maravilhoso com vocês. Então, tá bom. Seja Tá bem-vindo bom? e sinta-se em casa, tá bom? Fique à Ai, já estou vontade. sentindo que eu estou em casa. Boa noite, mulherada de luz, mulheres. Meu nome é Bruna Freire, eu sou coach e sou terapeuta integrativa. Eu sou muito mais terapeuta do que coach hoje, atualmente. E hoje eu quero partilhar com vocês a minha história de vida, que é a minha jornada aqui nessa existência. E o tema que eu venho trazer hoje para vocês é a dor que se transformou em amor. Será que isso é possível? Será que nós conseguimos ressignificar aquilo que parece ser o nosso fim e pode mudar tudo e transformar em amor, você se doar, você reconstruir dentro de você? Quem acredita que é possível? Quem pode responder? Ah, então vem junto comigo. Então, eu quero que vocês venham comigo no meu Everest, porque eu subi o meu Everest. Como cada uma de vocês tem o Everest de vocês, a montanha particular de vocês. E o meu Everest, ele iniciou quando eu tinha 17 anos. Hoje eu tenho 35. Quando eu tinha 17 anos, eu entrei numa depressão profunda. Eu quebrei praticamente meu quarto inteiro, porque eu não sabia lidar com as minhas emoções, eu não sabia nem o que eu estava sentindo. Passei uma noite inteira sem dormir. E assim, eu não sabia nem o que era ansiedade, um vazio na alma. Eu não sabia dizer para as pessoas o que eu tinha de fato. Eu só sabia dizer que minha vida tinha perdido colorido. É a única coisa. E eu virava para as pessoas e falava assim, eu não sou culpada. Só isso. E aí um anjo, que foi a minha tia, ela me levou em um médico. Quando ela falou que ia me levar no médico, né, que ela trabalhava na época num psiquiatra, ela era secretária. Aí eu falei assim, eu pensei na minha cabeça, olha como nós somos como ser humano. Ali o meu problema foi resolvido, eu vou saber o que eu tenho, tá tudo resolvido. Só que ali que começou a minha história de fato. Quando eu fui tirando cada camada de cebola de dentro de mim, e aí eu fui descobrindo o que estava acontecendo nesse emaranhado, nesse bolo todo, eu tinha duas alternativas. Ou eu chegava e brigava com todo mundo, porque eu culpava todo mundo, eu culpava a minha avó, eu culpava a minha mãe, meu pai, porque infelizmente eles só deram aquilo que eles tinham no momento, né? E eu tive uma infância que ela foi marcada por muita briga, né? Meu pai bebia, ele era alcoólatra, e a minha avó, ela tinha um mindset muito para baixo, depressiva, e eu fui captando tudo aquilo. E mesmo assim, eu falei, não vou xingar todo mundo, só que eu não conseguia perdoar. E eu não conseguia olhar para dentro de mim, porque aquilo doía muito, muito, e era muito forte. E aí foi o processo de depressão. Por causa da depressão, eu tinha ataques epiléticos emocional, não dava exame nenhum, eu fazia exames. E aí eu desmaiava, só que eu não desisti da minha jornada, mesmo sem não conseguindo perdoar. E aí eu fui indo, e aí chegou um momento que eu lembro, eu tinha já 22 anos. Eu fui no psiquiatra, e aí o psiquiatra falou assim, você não levanta da cama, você não progride, você não tem evolução. Eu vou te dar uma carta para te aposentar. Quando ele falou isso, eu estava sentada. E uma voz dentro de mim falou, não, você tem muito mais para dar. Só que eu não sabia o que eu tinha para dar. Eu não tinha ideia. Só que assim eu fui subindo o meu Everest. Eu não fui desistindo de mim. Eu fui subindo, mesmo com crise epilética, mesmo depressiva, mesmo em uma cama, eu não desisti. Eu fui indo em passos, em passos, em passos.
Só que aí chegou o quê? O momento dos rótulos que as pessoas te colocam, do julgamento. Ah, ela é louca, né? Ela é depressiva. Ah, é falta de homem. E muito julgamento. E minha família queria me proteger, queriam colocar eu numa bolha. Mesmo assim, eu continuei. Só que eu estava olhando para quê? Eu estava olhando para fora. Eu não estava olhando e não estava me conectando comigo dentro, o interno. Eu queria fugir daquilo que me causava dor, daquilo que era latente. Mas eu continuei passos indo. Até que chegou o momento que eu olhei para mim de frente ao espelho e eu mesmo me enxerguei. E até quando a gente se permite fazer o papel de vítima, né? Culpar todo mundo. Até quando eu ia ficar nesse círculo? Porque eu ficava nesse círculo, culpando todo mundo, culpando a minha família. Ai, eu não tenho muitos amigos. Ai, as pessoas me julgam. Ai, é muito preconceito. E não conseguia sair dessa redoma, não conseguia sair disso. Isso durou anos, porque é um processo. É um processo. Só que aos poucos eu comecei a dar os passinhos para querer sair. E sabe como que você consegue sair de um estado depressivo no fundo do poço? É você mergulhando dentro de você. Você olhando para você. Você se perdoando em primeiro lugar. Por quê? Meu ponto de vista, você só consegue perdoar o outro, eu só consigo perdoar uma outra pessoa se eu fiz um trabalho de cura interior de perdão. Comigo, eu me perdoei por tudo que se aconteceu comigo, por tudo que eu permiti acontecer. Que tudo é para uma evolução maior, para o meu crescimento pessoal. E aí eu comecei a me perdoar. Eu comecei a perdoar as outras pessoas. Eu comecei a limpar cada cômodo de dentro da minha alma. Perdoei os meus pais, perdoei a minha avó. Foi um trabalho fácil? Não, é desafio. Só que, como eu disse para vocês, desde o início, tinha uma voz dentro de mim que falava, vai adiante, segue. E essa conexão que eu tenho hoje com Deus, com o divino, é um dos pilares que precisamos ter para continuar e sair desse estado. E depois que eu consegui ressignificar, eu consegui perdoar, eu fui resgatando o quê? A minha autoestima. Eu não tinha autoestima. Todo mundo falava, Bruna, você é inteligente. Eu não me achava inteligente. Bruna, você é bonita. Eu não me achava bonita. Então, é o seu olhar que tem que mudar, não é o do outro. Não é o que o outro pensa. A gente não muda ninguém. Eu demorei muito tempo para entender isso, que nós não mudamos ninguém. E é um processo. Nós temos que sair um pouco dessa questão do mental. Né? A gente fica muito no mental, acha que é igualzinho conta de mais e menos. Não. É você sentir. Você é muito mais do que esse corpo que você está aqui. A sua alma expande, a sua energia chega em outros lugares. E aí vamos continuar subindo o Everest. E aí, quando eu mudei todo esse meu olhar, acabou o julgamento. Porque quem mudou, quem transformou, fui eu. O meu olhar. Mas aí eu continuei subindo, sem desistir. Me formei na faculdade, graças a Deus.
Só que eu não conseguia me encaixar dentro de nenhum padrão que a sociedade fala que a gente tem que se encaixar. No que eles acham que é bonito, que é feio, no que é legal. Eu não me encaixava, porque eu penso fora da casinha, fora da caixa. E aquilo me massacrava muito, porque se você não está dentro do padrão que eles querem, você é excluído. E muitas vezes, se você não trabalha isso dentro de você, aceitação, você sofre muito. E eu sofri muito, porque eu queria ser o quê? Eu queria ser aceita. Porque até então, era só julgamento antes que tinha na minha cabeça. Então, você queria ser aceita. Só que aí você volta, você trabalha para você e você descobre que tem que aceitar você em primeiro lugar, do jeito que você é você. Do jeito que você é. Você veio aqui para quê? Para evoluir, ser feliz. E evoluir traz desafios para crescimento. E aí eu fui subindo, subindo, subindo. E há 3 anos atrás, eu passei no médico, o médico disse assim para mim, você é bipolar, leve. Aí eu disse para ele, tá, por quê? Ele, Bruna, muito tempo você arrastou a depressão, né? Então, assim, mais ou menos em depressão, eu fiquei mais de 15 anos. Mas eu lutando, se conhecendo, colocando luz no que precisava. E aí eu falei, agora, com a questão da bipolaridade, eu falei, o que eu faço com esse embrulho que eu recebi, esse presente, né? Eu abro, eu me revolto. Eu não me revoltei, não. Eu continuei. Eu continuei porque a mesma voz que falava lá atrás, que era a minha conexão com Deus, com o divino, falou a mesma coisa. Continua e eu continuei. Eu parei de ficar com esses rótulos, ai, você é isso, você é aquilo. Não, eu sou o que eu sou. Eu sou esse ser em crescimento e expansão. Às vezes a gente fica muito tempo com foco só na doença. A gente não olha para nós, não olha para as coisas positivas, não olha as coisas que tem ao nosso redor, que vai fazer diferença na nossa vida. Que é importante esse momento em presença que você está aqui. E aí a gente fica só na doença, só na doença, só na doença. E vai atraindo o quê? Mais doença para a nossa vida. E foi a hora que eu me abri de vez, e falei, quero seguir no meu propósito de vida, o que eu vim fazer aqui. E eu dei um pouco de uma enxugada agora, mas só para falar para vocês, eu tenho uma filha que ela vai completar 9 anos no final do ano, e ela é sadia. Quando eu fiquei grávida dela, o médico falou, sua filha pode nascer com efeitos colaterais da medicação. Ela não nasceu com nenhum efeito colateral. Ela é um anjo de luz na minha vida. Então, tudo está aqui, na sua mente, e você trabalhar seu corpo, mente e espírito, você vai chegar em outro lugar. Só basta você acreditar, você se abrir, você se permitir. Porque muitas vezes a gente não se permite, não. A gente quer ficar no papel de vítima. Não, você tem que se permitir. Você sair desse papel de vítima e você ser responsável da sua história, da sua jornada. Então, você acreditar que você é um projeto desenhado pelas mãos do Criador. Você não veio aqui para ser um fracassado, uma fracassada. Você veio aqui para dar certo. Porque chegou no momento, quando é depressão, epilepsia, porque não é legal, não é bacana você ficar desmaiando, você não saber o que aconteceu com você, você se entortar toda e andar com um caninho desse tamanho na bolsa, não é bacana? E aí eu cheguei no momento e falei assim, todos esses desafios que eu tô passando na minha vida, tem que ter um propósito, porque não tem lógica se não tiver nenhum propósito. E aí eu me conectei.
Aí eu me formei como coach, comecei a trabalhar como coach. Só que quando eu comecei a trabalhar com coach, o que aconteceu comigo? Vinha muitas pessoas me procurarem que se conectavam com a minha história. E a gente só atrai o que é semelhante. Pessoas que tinham depressão, bipolaridade, síndrome do pânico. E aí eu falei, eu preciso ir além. E eu ir além, eu ir de encontro com o meu chamado, que na verdade eu queria fugir dele. Que é o quê? Eu trabalhar com as terapias. E hoje eu trabalho com as terapias, e além de ser terapeuta, eu levo essa mensagem para as pessoas que elas podem curarem a sua vida, desde que elas se permitam. Porque todo mundo fala, eu quero me curar, eu quero me curar. Só que quando você se curar, você não vai estar mais naquele papel que você estava antes. Será que você banca esse papel novo, que é você em essência? Bruna, 5 minutinhos, tá? Ai, gente, 5 minutinhos que eu já falei. Gente, obrigado, Maria, se tá avisado. Pessoal, tá muito bom. E eu acredito que vai ter outro momento para eu também falar com vocês. Eu quero deixar para cada uma de vocês um presente. E vocês vão sentir agora esse presente, tá? Eu quero que vocês sintam o meu amor, a minha energia, e vocês vão sentir esse presente, essa luz que habita aí dentro de vocês, tá bom? Eu vou pedir para vocês fechar os olhos, por favor. Isso. Eu vou pedir para vocês fechar os olhos, pedir para vocês puxarem o ar junto comigo. Puxa o ar e solta. Bem devagar. E quando você estiver soltando o ar, vocês estão soltando tudo aquilo que vocês não querem mais, tudo que está sendo peso na vida de vocês. Mais uma vez, puxa o ar e solta. Isso. Mais uma vez, puxa o ar e solta. E o corpo agora vai relaxando, vai tirando toda a tensão. Isso. E agora, junto comigo, com os olhos fechados, vocês vão visualizar uma bola de luz branca descendo do céu, vindo em direção da sua cabeça. Isso, em direção da sua cabeça. Tá entrando pelo topo da sua cabeça e agora tá passando pela sua mente. E essa bola de luz branca está iluminando a sua mente. E os pensamentos negativos estão sendo dissipados. Pensamentos aqueles que eu não sou boa o suficiente, essa mentira que você conta para você até hoje. Isso, e esses pensamentos estão sendo dissipados. E você enxerga agora a grandeza da tua mente. Isso, e você se conecta com essa energia. E você vai sentindo a sua mente mais leve, mais limpa. E essa bola de luz branca, ela vai descendo. E essa bola de luz branca vai parando na sua garganta. E esse bolo na garganta vai sendo iluminado. Que esse bolo na garganta é os nãos que você não permitiu dizer. Que você foi permissiva. E agora essa luz branca se envolve na sua garganta. E você vai sentindo um alívio agora na sua garganta.
E essa luz vai descendo, descendo, e para no seu coração. E essa luz branca vai limpando todo o seu coração, todo o ressentimento, toda a mágoa, toda a falta de perdão. Isso. E você vai ficando com o coração mais leve, coração mais limpo. Você vai sentindo uma leveza que você não sentia antes. E essa bola de luz branca vai descendo e chega no seu estômago. E no seu estômago tá sendo feita a limpeza de tudo que você não digeriu, tudo que você não permitiu digerir. Isso. E essa luz branca vai descendo pelas suas pernas. Vai descendo, descendo. E ela vai saindo pelos seus pés até o solo. Isso. E agora essa luz vai voltando do solo, vai entrando pelos seus pés, vai subindo pelas suas pernas essa luz branca. Isso. E você vai se conectando com quem você é de verdade, esse ser de luz. Isso. E essa bola de luz branca vai subindo pelo seu coração, vai subindo pela sua garganta, vai subindo pela sua mente e vai saindo pelo topo da sua cabeça. E agora você fica com a sensação dessa luz que é você. Você está iluminada por dentro. Você acessou o seu poder. E no 3, vocês podem ir voltando. 1, 2, 3. Oi, gente. Oi. Todo mundo aí? Só no chat ali, ó. Maravilha, uma delícia. Como é gostoso, né? Ai. A gente fica mais leve, né, Bruna? Fica mais leve. Espírito Santo, a luz, né? Vai passando. Eu falo que é um exercício a cada dia, né? Da gente fazer a nossa higiene mental, emocional e corporal. É, exatamente. A gente se conectar com nós mesmos, porque no dia a dia, o que acaba acontecendo com a gente? Às vezes a gente entra tanto no piloto automático que fica muito fora e deixa de voltar um pouco para dentro, né? Teve duas frases que me tocaram muito, assim, uma coisa que a gente sempre fala muito dentro. Por muito tempo eu ajudei, né, dentro de uma comunidade em Londrina, metodista, e a gente sempre falava, né, tudo muda quando você muda. Não adianta a gente querer que o outro mude, né? A gente tem um lema lá do jovem, tem um projeto de jovem lá, e a gente visita escolas, e a gente fala muito isso, né? As coisas ao nosso redor mudam quando os nossos olhos mudam, né? Quando a gente tem os olhos de Cristo, ou quando a gente tira as escamas dos nossos olhos, né? E nós enxergamos aquilo que precisa mudar. Quando a nossa energia, né? Quando o nosso pensamento, quando nossas ações, elas mudam, tudo ao nosso redor reverbera. E uma coisa que vai ficar aqui para mim, assim, no meu coração, né? A gente sabe disso, mas é muito bom ouvir isso, que você veio aqui para dar certo, né? Que nós viemos aqui, que Deus tem um plano e um projeto para darmos certo, né? Se não está dando certo, vamos recalcular a rota, como o nosso GPS fala, né? Muitas vezes, recalculando a rota, porque nós realmente viemos a este mundo
para dar certo, né? Isso não significa que nós não teremos altos e baixos, que nós não teremos os Everestes, como você colocou. Mas é muito bom ter essa confirmação todos os dias, né? E o nosso Papai do Céu aí nos projetou para dar certo. Nós não somos um projeto inacabado, e tem muito a ver com a conexão da próxima palestra. Eu falo que Deus, ele conecta muito, a gente não prepara isso, mas a gente sempre vê isso nos nossos movimentos, né? E Deus, ele conecta as palestras assim de uma maneira tremenda. Gratidão, Bruna, por você estar aqui, por trazer toda essa, eu falo, esse despertar para as nossas vidas. Obrigada por vir aqui, por disponibilizar seu tempo. Gratidão. Eu que agradeço a todas, a participação foi maravilhoso estar com vocês. Acredito que eu falei, eu até anotei o que eu ia falar, mostrar para vocês, eu anotei, mas eu fui muito mais pela minha intuição, né? E eu acredito que eu falei o que deveria ser falado, semente no coração de muita gente aí, e essa troca é maravilhosa, né? E é o que você falou, nós nascemos para dar certo, né? A gente tem que parar um pouco essa mania da gente querer a perfeição, que nessa dimensão que nós estamos não tem perfeição, e cada um de nós tem um talento, né? É só você voltar para você, volta a olhar para você, você vai despertar o seu poder. Gratidão, muito obrigada. E eu falei que tem muita conexão com a próxima palestra, que é a nossa Vanessa Neri, né, a nossa querida, uma amiga, uma irmã aí que se formou dessa Irmandade Woman Time. Ela é mentora, ela trabalha com mulheres, é coach, ela vem de uma área de administração, finanças, mas hoje realmente tem um propósito de vida, de cuidar de pessoas, né, de trazer esse resgate da identidade. E o tema que ela vai falar hoje é um pouco da experiência dela, e o tema que está nesse livro que nós temos aqui, que é O Amor em Pauta, em que ela fala que nós não somos um acidente. Então, você vai entender um pouquinho por que eu falei dessa conexão, porque eu já conheço, né, um pouco do que a Vanessa vai falar e como Deus prepara realmente. Vanessa, gratidão por estar aqui, amiga. Eu sei que você também está loucura lá, que ela está com o projeto do Elo com Amor, que é das 6 horas. Ela saiu do movimento dela e veio aqui trazer um pouquinho dessa gotinha para nós, né, de todo esse conhecimento e da história de vida dela. Gratidão por estar aqui. Você já é de casa, seja bem-vinda, amor. Obrigada, Marina. Na verdade, eu estou assim, impressionada realmente como que um tema vai se encaixar com o outro tema. E eu acredito muito na força do universo, eu acredito muito nas conexões que o nosso Papai do Céu vai fazendo. E, assim, foi lindo, Bruna, realmente escutar e vivenciar essa sua visualização. E a gente precisa realmente ter esse tempo, né, de parar um pouquinho, de nos conectar com a nossa força interior, porque nós somos. Eu falo que nós somos mulheres únicas e mulheres preciosas. Eu quero falar um pouquinho, né, sobre esse tema, que foi aonde eu tive a oportunidade de conhecer o movimento do Woman Time através de uma palestra que eu fiz. Igual vocês estão participando aí, eu fui convidada para poder falar sobre algum tema que eu gostava. E, na verdade, eu estava num processo ainda de me conhecer, na verdade. E aí eu resolvi falar sobre isso, que você não é um acidente. E eu quero começar aqui, né, mostrando essa foto da minha mãe e comigo e a minha irmã. Hoje eu tenho o prazer dela estar aí na sala, então ela vai poder escutar sobre essa minha palestra. Acredito que é a primeira vez que ela está escutando. E aí você deve se perguntar, por que eu nasci? Nós sempre, em algum determinado momento da nossa vida, nós fazemos essa pergunta. E aí eu venho, né, no maior livro que existe, onde você vai encontrar todas as respostas. Indiferente se você é católica, é evangélica. Aqui eu não vou falar sobre religião, aqui, na verdade, eu vou falar
que nós precisamos ter a espiritualidade, uma conexão com Deus, com o universo, com a natureza, com aquela pessoa, com aquele ser que você acredita. E em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, fala o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Aqui já deixa bem claro que o nosso Criador, né, tem um plano especial. Então, nós temos os nossos porquês. Nós temos realmente, né, plantado dentro de nós, igual a Bruna falou, né, uma sementinha. E ao longo do tempo, a gente precisa nos conectar com essa semente para realmente começar a fazer ela florescer. E essa foto representa, né, a minha mãe, guerreira ali, como se diz, há 40 anos atrás. Ela foi mãe solo. Então, 40 anos atrás, não é fácil você ser mãe solteira há 40 anos atrás. Mas ela, com muita garra, muita determinação, ela conseguiu. E eu acredito que, da maneira dela, do jeito dela, com o que ela acreditava, ela me criou juntamente com a minha irmã. Mas, bem, a gente fica se perguntando, né? A gente fica se questionando o tempo todo. De onde eu vim, para onde eu vou, por que eu nasci, quem sou eu e para que eu vim? E essas perguntas, ao longo do nosso amadurecimento, vão se tornando cada vez mais presentes. E quando você começa a entender, né, em que ciclo da sua fase você está, você começa a entender e a conseguir responder essas perguntas. Mas a pergunta mais importante é você saber quem você é. Porque o quem eu sou representa para que eu vim. Então, quando eu consegui entender que eu, filha de mãe solteira, era uma mulher que fui planejada pelo meu Deus e que eu tinha a oportunidade de levar a minha história para outras mulheres e falar com elas que, independente de onde você nasceu, como você nasceu, mas que você pode escrever a sua história, e aí eu consegui entender quem era a Vanessa. Então, quem é a Vanessa? Eu sou uma mulher cristã, sou mãe, sou esposa, sou mentora de mulheres, acredito muito no desenvolvimento humano, amo levar o meu autoconhecimento para outras mulheres, porque eu acredito que verdadeiramente este movimento que a gente faz de conectar vidas, a gente consegue levar um pouquinho do nosso evangelho. Porque a minha dor, a dor da Bruna, pode ser a dor que você está vivendo hoje. E se nós conseguirmos ressignificar essa dor, você também consegue. Porque existe aquele ditado, se uma pessoa fez, eu também consigo. O problema é o caminho. O problema é como que você realmente vai conseguir, né, traçar esse caminho para você conseguir o seu objetivo. E o meu propósito, depois que eu consegui entender que eu sou uma mulher única, preciosa, com os meus valores, que é a verdade, que é o amor, que é a família, que é realmente me conectar com a força maior que existe, que foi o meu Deus, eu consegui alinhar o meu propósito, que é realmente levar, né, o meu conhecimento, a minha transformação para outras vidas, e com isso poder ajudar outras mulheres a ser transformadas. E aí eu consegui um alinhamento de quem eu era com o meu propósito. Mas descobrir o meu propósito, descobrir o meu talento, não foi tão fácil. Eu levei 38 anos, 37 para 38. E quando eu descobri o meu talento, gente, foi uma coisa mais óbvia do mundo. E às vezes a gente fica se perguntando ou a gente perde no complicado. E o simples
se torna muito distante. E pode ter certeza que, às vezes, o seu propósito, o seu talento, é algo tão simples que você nem consegue entender. E foi assim que eu descobri o meu. Através de uma sessão de coach, eu descobri o que me deixava feliz, que era estar, né, com pessoas, movimentar eventos, receber pessoas, influenciar pessoas, me comunicar com pessoas. E ali eu descobri verdadeiramente o que eu amava fazer. E aí, depois, eu consegui entender realmente que eu precisava falar para o mundo a minha história. Que eu consegui ressignificar, e eu sei que, contando a minha história, eu vou conseguir ressignificar outras histórias, e cada vez que eu conto a minha história, eu me curo mais. E é isso que você precisa fazer também. Então, cada vez que você contar uma história que para você era dor, né, no passado, eu falo dor porque conviver sem a figura paterna para mim me causava tristeza. Eu queria ter um pai, uma mãe, uma família normal. Mas eu tinha uma presença paterna que era o meu avô. Então eu não senti tanta falta. Mas eu sempre tive vontade de saber, né? De onde eu vim, vamos dizer assim, quem era o meu pai. E aí eu consegui. Mas é igual eu falo, não importa como você veio neste mundo. O que importa é o que você vai fazer neste mundo. Qual é verdadeiramente o seu espaço, o seu lugar neste mundo. E eu gosto muito de exemplificar com esse ciclo da realidade. Porque, gente, tudo que eu vejo, eu creio, eu sou, eu faço e eu tenho. E esse ciclo a gente pode levar por todas as áreas da nossa vida. Imagine você resolveu, hoje, fazer um jantar para o seu marido. E ele tem o horário certo de chegar. E aí você se preparou, arrumou, comprou aquele prato que ele gostava. Só que ele, no meio da correria, não colocou o celular para carregar. E aí ele pegou um engarrafamento e atrasou. No mundo que eu vejo, eu já criei aqui que ele estava fazendo confusão, me traindo. E aí eu criei um sentimento de raiva. E aí eu fiz todo um movimento para que quando ele chegasse, eu nem quisesse escutar. E nós fazemos isso muito. Então nós precisamos entender que nós temos um mundo que nós criamos. Quando você consegue entender que o que eu vejo, eu consigo criar, eu consigo sentir, e eu consigo fazer com esse sentimento, eu vou conseguir ter. Então, por isso que hoje é tão importante a gente ser. Por isso que é tão importante você saber quem eu sou. O ter, ele é consequência, não é a coisa mais importante. E todos nós, né, eu falo o seguinte, todo o nosso desejo, ele vem de uma dor. E é por isso que você precisa entender. Eu tenho um desejo de emagrecer, mas para que eu possa emagrecer, eu vou sofrer. Por quê? Porque eu preciso abrir mão das coisas que eu gosto, das coisas que eu estou acostumada, para realmente eu conquistar aquilo que eu quero. E aí, quando você consegue perceber que tudo depende da dor, para você se realizar, até o seu passado se torna mais fácil aceitar, porque você vai olhar para aquela dor e você vai entender que você precisava passar por tudo que você passou para que hoje você se tornasse quem você é. Então, se você hoje tem um problema, eu falo muito que nós devemos encarar o problema, porque sempre que existir um problema, há uma solução. Porque se não tiver solução, é porque não é problema. E aí eu brinco muito que se você não tiver problema na sua vida, infelizmente, você provavelmente já vai estar por um outro lugar e aí você não vai conseguir resolver. E sempre que você tiver algum problema, encare esse problema e pergunte, o que eu posso fazer com isso? O que esse problema quer me ensinar?
Quais são as pessoas que podem me ajudar? Quem é que eu posso pedir ajuda, auxiliar, né? Porque isso é muito importante. Por isso que esse movimento chama movimento do amor, porque a verdadeira intenção desse movimento é fazer com que juntas nós conseguimos ressignificar algumas dores, nós conseguimos escutar histórias de transformação, nós conseguimos realmente blindar a nossa mente, estar num ambiente aonde que o amor, aonde que a verdade, aonde que a força, a determinação esteja presente. Se você reparar, se você conviver com pessoas que só reclamam, você vai começar só a reclamar. Se você conviver com pessoas que só querem se desenvolver, querem ler, querem crescer, são felizes, você vai ficar feliz também. Isso é a energia. Não existe outra explicação. E quando a gente não sabe que nós somos um plano especial de Deus, nós começamos a culpar os políticos, a culpar o meu pai, a culpar a minha mãe, a culpar meu marido, meus filhos, eu começo a culpar todo mundo por eu não ter aquilo que eu tanto desejo. Só que, gente, a grande responsável para qualquer coisa, a pessoa mais importante da sua vida, para os seus resultados, é você. Então, se hoje você não está feliz com a vida que você tem, ótimo, porque você já começou a ter uma reflexão que você precisa mudar, que alguma coisa não está legal, que você está desconectado com aquilo que você gosta, com aquilo que você deseja. E aí, o que que você vai fazer? Movimentos, você vai estar mais presente nesses grupos, lendo, assistindo documentários. Quando eu falo documentários, é você selecionar mesmo o que você vê, porque aí entra no ciclo da realidade. Tudo que eu vejo, eu sinto, tudo que eu vejo, eu crio, eu sinto, eu sou e eu tenho. Então, se você começar a assistir jornal, novela, que fala só coisas ruins, você vai crer, você vai começar a sentir, você vai se tornar uma pessoa amarga. A partir do momento que você começa a assistir, a conviver, a estar com outras pessoas que têm esse movimento positivo, você começa a se tornar uma pessoa positiva. Isso, gente, é cientificamente comprovado, que existem muitas vibrações, e as vibrações vão se conectando. Então, o poder da respiração, o poder de você fechar os olhos, o poder de você imaginar essa visualização que a Bruna acabou de fazer, de uma bola entrar, passar por todo o seu corpo, isso é muito importante. É você se doando um tempo para você. Isso que a gente precisa entender. Esse momento que nós estamos aqui, essa 1 hora que você tirou para estar no movimento, né, do luau de amor, é algo que está fazendo bem para você. Eu acredito que durante essa semana terá muitas palestras com conteúdos relevantes, com histórias lindas. Então, se permitam estar presente. Por quê? Porque vocês estão no movimento em que rege o amor. Então, por isso que eu falo que vocês não são um acidente. Vocês estão aqui pelo porquê, vocês são causas, vocês só precisam descobrir se vocês hoje não sabem. Mas acredito que o movimento, ele começa a se movimentar, na verdade, assim, a criar aquele desejo a partir do momento que você estiver pronta. Porque nós estamos prontas para nos conhecer. Se fosse há 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás, eu não queria saber quem era a Vanessa. Porque eu vivia num outro mundo, numa outra realidade, numa outra vibração. Então, tudo tem a hora certa. Então, se vocês estão aqui, se vocês estão tendo essa oportunidade de escutar essa minha palestra, juntamente com a palestra da Bruna, vocês vão entender que as coisas começam a acontecer realmente quando tem que acontecer. Eu gosto muito de falar das 4 leis da Índia, que tudo acontece quando tem que acontecer, que tudo acaba quando tem que acabar, que as pessoas certas entram na sua vida e que as pessoas saem no momento certo. E a partir do momento que você começa a entender esse movimento e consegue perceber esse ciclo da realidade e consegue entender que toda dor
tem um desejo, e que para você alcançar esse desejo, a felicidade plena que tanto a gente deseja, a gente precisa olhar para essa dor e encará-la. E aí as coisas começam, né, a fluir com mais fluidez. É como o rio mesmo, é como a água flui no rio. Posso essa última coisa que você falou da Índia, posta no grupo, por favor? Passo, Meire. Já ia pedir a mesma coisa. E aí o que acontece? Para finalizar, a gente precisa entender que sempre existe o caminho do meio. Porque é o seguinte, o que é bom, o bom é inimigo do ótimo. E feito é melhor do que perfeito. Essas frases são frases que a gente sempre está escutando aí. Só que a gente precisa entender que sempre existe o caminho do meio. Por quê? É o seu caminho. É você entender quem você é. É você ser o motorista da sua vida. Se eu quero sair de Belo Horizonte e ir para São Paulo, eu traço um caminho. Aquilo pode ser bom ou ruim, mas eu pelo menos decidi. Eu vou fazer. Mas no meio do caminho, eu posso ter um acidente na estrada e tá ali tudo parado, e eu vou ter que fazer uma outra rota, e aí eu vou ter que arrumar um outro caminho, aí é esse caminho do meio que vai me levar a São Paulo. Uma viagem que poderia durar 6 horas, pode durar 10. Não importa. O que importa é que eu preciso entender. Para que eu consiga alcançar aquilo que eu desejo, eu preciso fazer o meu caminho. Eu preciso entender que eu sou o motorista da minha vida. E eu falo muito que nós precisamos entender que Deus, que o Criador, que a natureza, que a força que você acredita, ela quer que você verdadeiramente prospere. Porque antes mesmo que você nasceu, você foi feito, você foi desenhado. Deus teve um plano especial para a sua vida. Nada acontece por acaso. Nenhuma folha cai se ele não quer. Então acredite, você não é um acidente. Você é um plano especial de Deus aqui neste mundo. E vamos nos conectar ainda mais com verdadeiramente quem eu sou, a minha essência, para que eu consiga alinhar quem eu sou com o meu propósito e para realmente eu viver a felicidade plena, que é o que a gente sempre deseja, né? Estar feliz, né? Ter momentos contentes, para que a gente possa passar e levar amor, verdade, para as pessoas que conectarem conosco. E é isso que eu queria falar com vocês hoje. E eu acho que realmente veio para completar tudo isso que a Bruna falou, porque o autoconhecimento, ele é muito importante. E quando eu consegui entender quem era a Vanessa, eu consegui verdadeiramente saber qual era o meu propósito. E às vezes muito confusa, mas você consegue. Você vai tendo cada dia mais força, cada dia mais certeza de que realmente o que você veio fazer aqui neste mundo, qual que é o seu lugar neste mundo. E as coisas começam realmente a fluir. E é isso, meninas.